E aí, galera, beleza? Bom, mais uma questão de climatologia, com 3 climogramas diferentes. Então vamos ver o que se pede. Resolver a questão, aqui tem um número, não tirei da internet, com base nos climogramas que tratam da situação climática de 3 diferentes cidades. Então, climograma 1, 2 e 3, e a questão quer que a gente indique, né, os 3 climogramas diferentes das 3 cidades. Então, os climas representados por 1, 2 e 3 e as respectivas cidades estão corretamente indicadas em... Então, vamos lá. Primeira situação que a gente vai observar é a questão da temperatura e, em seguida, da umidade. Então, em relação à temperatura, o primeiro climograma, ele mostra uma temperatura elevada, acima de 20, próximo de 30. Então, o ano inteiro, a gente observa uma temperatura muito alta e com pouca variação. Isso é um grande indicativo de uma área quente e, quando varia pouco, há uma baixa latitude, ou seja, próximo do Equador. Então, é quente o ano inteiro. Então, que lugares no mundo têm uma característica assim, próximo do Equador? O clima equatorial. E para conferir ou confirmar essa ideia, a gente vai observar as colunas. Então, observe como que é um elevado nível de pluviosidade o ano inteiro. Então, quase todos os meses do ano chovem mais do que 200 milímetros. Isso implica dizer que é um clima que passa de 2.500 milímetros ano. Refere-se, então, a um clima equatorial. Agora, a gente pode continuar observando essas mesmas características para os demais. Então, o segundo, a temperatura ela é quente também, são climas que variam entre 20 e 30. No entanto, há uma variação interessante da temperatura nos meses de maio, junho, julho, agosto, um pouquinho de setembro, uma queda na temperatura. Então, isso é muito nítido para o clima equatorial. O verão quente e o inverno um pouco menos quente. Então, há uma pequena variação de temperatura, amplitude térmica anual a gente observa que no inverno, nos meses de janeiro, fevereiro, de junho, julho e agosto são menores. Podemos destacar também a quantidade de chuva. Então, chove, é mais quente e chove mais no verão, primavera para o verão. E chove menos no inverno. É uma característica dos climas tropicais. E por último, a gente observa uma temperatura mais fria. Uma temperatura mais fria nos meses de janeiro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, o finalzinho aqui da primavera e inverno, finalzinho do outono. Inverno, temperaturas baixas. Depois a temperatura fica elevada no meio do ano, junho, julho, agosto. Esse é um climograma referente ao hemisfério norte, porque os meses mais quentes estão aqui no meio do ano. E as temperaturas são temperaturas que estão acima de 0 grau e no máximo até 20 graus Celsius. Então, geralmente, uma temperatura de latitude média. Então, a gente vai chamar de climas temperados. E a gente vai observar também aqui uma regularidade na chuva. Todos os meses chovem. Chove aqui um pouco menos do que 100 milímetros, mais 12 vezes 100, mais ou menos, dá em torno aí de uns 1.100, 1.200 milímetros anuais. Então, um clima temperado oceânico que tem regularidade de chuvas durante o ano todo. Então, com isso, a gente já tem condições de marcar a resposta correta. O clima 1 é um clima equatorial, que pode estar caracterizado aqui pela cidade de Singapura, uma cidade na Ásia. O segundo, um clima tropical, pode ser Cuiabá, aqui no Brasil. E o terceiro, um clima temperado, nesse caso oceânico, em Londres. Ok? Abraço. Resposta então correta, letra C.